Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui hoje na Cerveja Artesanal Boutique de Vinhedo para um quadro que a gente vai manter aí, se Deus quiser, toda semana vamos falar sobre cerveja artesanal. Vamos falar de muitas coisas da cultura da cerveja e hoje o assunto é a cerveja artesanal. Estou aqui com o Ramon, que vai me explicar direitinho. Conta essa história, qual é a diferença, o que é a cerveja artesanal comparado com a cerveja industrial? Então, a cerveja artesanal ela é feita de uma maneira mais caseira, né? Por assim dizer. Hoje as indústrias elas utilizam um tempo menor por causa da demanda, então elas acabam usando conservantes, mesmo que naturais, para diminuir o tempo de fermentação, o tempo de maturação da cerveja. E isso daí tira o gosto, tira toda a característica da cerveja. A cerveja artesanal ela já leva o tempo natural dela, né? Porque é acrescentado a levedura. A levedura são bactérias ali, que não fazem mal ao corpo humano, ao contrário, elas... É como nas massas de pão. Isso, é fermento, vamos botar como fermento. E essas leveduras, elas agem no tempo delas, dependendo da cerveja, entre 18 a 21 dias, para maturar a cerveja. Então, isso que dá a característica de ela ser artesanal ou não. Tá, esses paladares, eles são muito diferentes, assim, de uma cerveja artesanal para outra. Quais são as diferenças entre uma cerveja artesanal e outras? Quais são as possibilidades da cerveja artesanal? Inúmeras possibilidades. Hoje em dia, o que se calcula é que tenha mais de 120 estilos. Estilos de cerveja. Nós temos 3 tipos de fermentação. Né? Nós temos a de alta fermentação, que a gente chama de ales, tem baixa fermentação, que chama de lagers, e as de fermentação espontânea, que são lambiques, que são mais difíceis. São cervejas que são feito ali todo o preparo da cerveja, ela é fermentada ao ar livre, né? sem nenhum tipo de proteção nem nada, são as leveduras do ar ali de um ambiente determinado. Então, dentro desses 3 tipos de fermentação, existe esses subestilos que vão determinar o paladar, e fora que são tipos de levedura, tipos de lúpulo, que são os ingredientes da cerveja, que vai determinar isso. Duas coisas que eu queria saber. Uma delas, assim, existe uma regra, tem uma origem, alguma coisa que reja a cerveja artesanal? Tem uma partida? Desde 1516, lá na Alemanha, foi regida uma lei chamada Lei da Pureza. Eu não vou saber falar o nome. Não tem problema, eu quero saber o que é que ela faz. Mas é a Lei da Pureza, é chamada Lei da Pureza Alemã. Na época, não se falava em levedura ainda. Então, era lúpulo, malte e água. Certo. Mais para frente foi se acrescentada a levedura, que é o fermento. Tá? Então, muitas cidades na Alemanha, até mesmo no Brasil, seguem essas microcervejarias, elas seguem essa lei da pureza. Só colocam isso na cerveja. Daria pra gente dizer que essa é a regra. Essa é a regra principal. Se tiver esses 4 elementos principais no ingrediente, na fórmula da cerveja, ela é uma cerveja artesanal. Tem que ser puro malte, ou seja, o malte, o lúpulo, a levedura e a água. Agora tem outra coisa, que era a segunda coisa que eu ia te perguntar. A gente entende a palavra cerveja por cevada. Falou cerveja, falou cevada. No entanto, mais recentemente, até com a existência, o crescimento das quantidades aí de marcas de cervejas artesanais, que estão se tornando já marcas conhecidas, famosas, eu comecei a ouvir falar de trigo. Como é que é isso? Então, a cevada é um dos ingredientes que pode ser utilizado na cerveja. Tá? O que é o malte? O malte são grãos, qualquer tipo de grão, que ele é maltado, tá? Ele é germinado, depois ele é torrado e ele vai gerar um tipo específico de cerveja. Então, a cerveja ela pode levar a cevada, antes era muito usado, hoje a gente tem o trigo, nós temos, tem cerveja que leva aveia. Então, assim, sendo ele uma espécie de grão mais maltado, ele é caracterizado como artesanal, porque ele tem que ser maltado. Senão, as industrializadas elas não usam 100% malte, né? Eles não são puro malte. As industrializadas elas têm uma porcentagem de grãos maltados que a lei brasileira determina e a outra porcentagem que, se não me engano, é a maioria. O que der para fugir da lei, isso, o que der para fugir eles pegam e colocam. Por exemplo,
a gente sabe que muitas cervejas hoje do mercado levam muito milho, xarope de milho. Tem muita cerveja, uma famosíssima aí de fora também, claro que eu não vou citar o nome, mas ela não esconde que ela coloca arroz, só que não é maltado esse grão. Só que vai na composição dela, altera sim no sabor, que se você for comparar uma que é puro malte e outra que não é, você vai sentir totalmente a diferença. Agora, a cerveja artesanal parte do princípio que uma turminha de amigos resolveu que vai montar uma fabriqueta ou que vai fazer alguma coisa na bacia de casa, na banheira que sobrou da tia e vai virar uma cervejaria, aquele negócio. Na verdade, a gente tem percebido que a coisa está ficando mais séria, já está se produzindo rótulos. Alguns desses amigos podem até virar uma indústria e outros nem tanto. As cervejarias artesanais no Brasil, assim, primeira coisa, qual é a maior concentração de cervejarias artesanais? Onde é que elas estão com mais frequência? Você tem uma noção disso? A noção que a gente tem é que no sul existem bastante, muitas e das melhores. Tá? Questão também porque a cerveja depende muito da água. Então no sul a projeção de ter uma água melhor, bem mais filtrada, mais potável, em poços, não por meio de tratamento, é maior. Então a concentração vai ser lá. Em São Paulo existem muitas também, muitas microcervejarias. Tá? No entanto que na loja a gente trabalha com 90% das nacionais, então, se você for ver, região. 80% é da região de São Paulo. Então quer dizer que, se eu for falar de forma geral, nós estamos do leste para o sul, a maior parte das cervejarias artesanais. Isso. Quantos por cento dessas a gente pode considerar já indústrias? Ou quantas a gente tem aí no mercado que são aqueles amigos que conseguiram rotular e estão trazendo para vender? Tem alguma coisa assim? Eu acredito que quando se trata de cerveja artesanal, você não pode falar que aquela cervejaria ela é uma indústria, quando é cerveja artesanal. Tá? Porque indústria a gente pensa uma coisa muito maior. Sim, né? sim. E por mais que ela tenha uma demanda um pouco maior do que uma outra, de questão de volume, ela ainda vai ser considerada uma microcervejaria. Você deixou de ser uma microcervejaria, a sua demanda cresce, a sua necessidade vai crescer. Eu acredito que se chegar do médio ao grande, você já deixa de usar o termo artesanal. O termo artesanal. Porque na verdade, como eu falei no começo, a cerveja artesanal ela é caracterizada como uma cerveja caseira, entre aspas, né? Porque ela não vai ser feita no fundo de casa. Mas quando você, até nessas micro cervejarias, você fala, a gente vai fabricar, fazer abraçagem lá, eles utilizam o termo panela, ainda tem lá, a gente vai misturar o mosto lá, que é a primeira etapa, eles ainda usam uma colher ainda para misturar. Então são processos manuais. Para ser artesanal vai ter que ter essas características durante o processo. Tem uma parte manual ainda, tem quando eles vão lá triturar o malte, né? Os grãos eles trituram, algumas trituram ainda manualmente, tem um volume grande. Eu acredito então que isso que você está nos falando já caracteriza a cervejaria artesanal. Então, mais o que eu acho que está explicado para o nosso pessoal aí. Ramon, muito obrigado e você está convocado para a próxima semana. Foi um prazer. Nós vamos falar de mais assuntos de cerveja artesanal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.